O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, por favor. Cumprimentando os familiares, em especial o senhor Antônio Augusto Sobrinho, também Pedro Marques Santos, agradecendo a Deus pela vida também de Maria Raimunda Rodrigues Alencar, Agostinho Roberto de Alencar, que há 43 anos estão unidos em matrimônio. Nesta segunda-feira iniciamos um novo caminhar. Temos um horizonte que se põe, que é colocado, na verdade, para cada um de nós alcançar. E me permitam, nessas duas celebrações que nós temos, a da agora das 9 da manhã e também a das 15 horas, fazermos um itinerário no qual possamos entender o que significa progredir na lei de nosso Deus. Em primeiro lugar, progredir na lei de nosso Deus não significa simplesmente deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Progredir na lei de nosso Deus significa deixar com que, a partir da meditação, a partir do aprofundamento, que ela se torne uma norma de conduta para mim, mas não porque eu tenha que obedecer, mas por causa daquele valor e daquele sentimento que está nutrido dentro de mim, que então me motiva, inclusive, a cada dia, progredir, avançar, aprimorar na vivência dessa lei. A imagem mais simples que nós podemos ter, talvez seja até difícil de entender, mas é como quando nós aprendemos a fazer um artesanato, ou aprendemos a fazer uma coisa muito boa. Quem aprende a cozinhar e gosta de cozinhar, quem aprende a fazer esculturas de madeira ou por aí vai, aqueles hobbies que a gente descobre na vida, ou aquelas pessoas
Meu pai, por exemplo, aprendeu a fazer tricô e se dedica àquilo e procura fazer cada vez melhor, porque o ponto não ficou bom, eu vou fazer, vou desmanchar e vou fazer de novo. O doce não ficou bom, vou aprimorar depois, vou tentar acertar de novo. Mas não porque tem que fazer, ninguém me obriga a fazer. Eu faço porque aquilo, à medida com que eu faço, dá um novo gosto para mim e também para aqueles que eu vou oferecer. Progredir na lei do Senhor é estabelecer uma relação tão grande e cada vez mais profunda com Ele e deixar com que compreendamos que a sua lei é do amor que se doa, que a sua lei é do amor que salva, que a sua lei é do amor que nos ajuda a transformar a nós. Por isso, quando nós olhamos para a imagem de Estevão, na leitura dos Atos dos Apóstolos, vejamos esse homem que, com toda a autoridade de quem começa a meditar o sentido profundo da própria existência, consegue meditar o sentido profundo do amor que ele foi digno de merecer, o de nosso Deus. Consegue meditar e aprofundar no valor profundo do que nosso Senhor Jesus Cristo indicou como caminho de vida para todos. Consegue entender que é necessário a cada instante falar daquilo que deu e dá sentido à vida. E para ele, Jesus Cristo é o ápice de todo o sentido de toda a vida. E ele, Estevão, começa a ser tão unido ao Senhor que, infelizmente, também começa a ser caluniado e maltratado, como o próprio Senhor Jesus Cristo fora caluniado e maltratado. Progredir na lei do Senhor, progredir no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, é aproximarmos-nos cada vez mais da dinâmica de vida que Ele viveu. A dinâmica de ter a capacidade de oferecer o melhor que se tinha, mas também ter a capacidade de passar pelas contrariedades de se oferecer esse melhor que se tem. Quando nós oferecemos algo muito bom a alguém, corremos o risco de ter aquela experiência. Eu acredito que essa imagem vai ser muito boa. A pessoa pega, faz um biscoito. Não sei se a senhora já teve essa experiência. Faz aquele biscoito bonito e fica gostoso. Aí alguém come daquele biscoito. Aí vai tentar fazer o mesmo. Só que vai tentar fazer o mesmo não para ficar tão bom quanto, mas em alguns casos vem com aquela coisa assim, eu quero fazer melhor do que aquele. E o negócio não anda de jeito nenhum, só desanda. Viver o Evangelho, colocar-se como quem quer progredir na lei do Senhor, não é meramente tentar executar uma coisa. Aí que está. Estevão é um exemplo de quem progride no conhecimento de Jesus Cristo e na vivência da lei e sabe o valor tão grande que isso tem para ele, que ele não é capaz de deixar de falar de Jesus Cristo. E não é capaz de deixar que nem mesmo as calúnias impeçam de que ele procure ser cada vez mais o melhor que pode, mesmo que isso signifique, em alguns casos, também ser caluniado. Isso não impede com que Estevão faça um progresso. E, por incrível que pareça, muitos de nós cristãos não queremos progredir na lei do Senhor, porque nós não queremos seguir a Ele de fato. É o que nós temos no Evangelho, que mais tarde eu vou desenvolver.
Muitas pessoas procuram a Jesus porque querem o melhor para si, mas não querem estar com Ele. É como essa multidão que anda atrás de Jesus fervorosamente. Mas eles estão procurando alguma coisa que simplesmente mate a fome imediata, facilite a vida deles. E tem muita gente que não quer progredir na lei do Senhor, como Estevão, que passa inclusive pelas intempéries, pelas dificuldades de seguir Jesus Cristo. Porque seguir Jesus Cristo exige de nós a capacidade de cada dia tentar tirar de si o melhor que pode para o bem do mundo. E nós somos levados a acreditar, e agora me parece que está crescendo muito, inclusive dentro do próprio cristianismo católico, de que nós temos que procurar a Deus para Ele nos dar aquilo que nós queremos. Como se Ele tivesse a obrigação de dar alguma coisa para nós. Estevão é o exemplo daquele que progride no conhecimento de Jesus Cristo até o ponto daquilo que muita gente não quer. Se eu for caluniado e tiver a mesma sorte que o Senhor, eu estou disposto a continuar com Ele? O amor que realmente somos chamados a viver com Jesus Cristo é um amor de entrega total, de entregar-se, de dar-se. Nós não precisamos subir numa cruz ou receber uma cruz para que isso aconteça, nas coisas mais simples possíveis. Às vezes, no silêncio, na hora que se deseja ofender ou falar o que não é adequado. Em alguns casos, na capacidade de deixar de pegar aquilo que eu acho que eu tenho direito e que pode faltar a alguém. Na capacidade de ser honesto. E não basta simplesmente ser honesto, nós temos que mostrar que somos honestos. Na importante tarefa de, diante de tudo aquilo que nós falamos, em todas as instâncias da sociedade, do nosso tempo, onde a corrupção é crônica, nós também não sermos corruptos. Isso é uma exigência. Não sermos bons simplesmente porque temos que dar a satisfação a alguém, mas porque é necessário. O mínimo que se espera de uma pessoa equilibrada é que ela procure ser boa. E para nós cristãos isso se torna uma regra de vida, mas isso, infelizmente, incomoda e muito. Ou será que é bom quando nós vemos que somos negligentes em alguma tarefa e outra pessoa faz com esmero e com cuidado? A primeira coisa que, por exemplo, em empresas isso acontece bastante. Ah lá, fulano, desculpem a expressão se for inadequada, me perdoem, mas eu não acho agora outra para... Fulano é puxa-saco do patrão, porque está fazendo aquilo que é de obrigação dele. Este pequeno caminhar de progredir na lei do Senhor, de não observar para dar satisfação a alguém, mas por uma convicção. Eu posso e tenho condições de oferecer o melhor que eu sou. Ser cristão, ser discípulo de Jesus Cristo, não é procurar vantagens. Nem como ministro ordenado, nem como leigo leiga. Não é facilitar caminhos para esse ou para aquele. É viver com coerência, com responsabilidade, cada minuto da vida. Estevão é um exemplo de quem progride sim na lei do Senhor. Progride porque se deixa impregnar por tamanho amor e faz o melhor que pode para esse mesmo amor que ele recebeu. Infelizmente, no nosso tempo, a lógica está crescendo, está sendo invertida de modo acentuado. Busca-se o Senhor para conseguir as facilidades, e isso não é cristianismo. Isso não é seguir Jesus Cristo.
O Senhor nunca prometeu vida fácil para ninguém. Nunca. Prova disso, que aqui eu fecho. Aquela multidão que vai atrás dele, porque ele multiplica o pão, recebe essa seguinte resposta. Eles perguntam, por que o Senhor está? Porque onde o Senhor estava? Nós estávamos te procurando. E Jesus responde da seguinte maneira, vocês não estão me procurando porque querem seguir a mim, vocês estão me procurando porque querem vida boa. Traduzindo o que Jesus diz é isso. Vocês estão me procurando porque querem facilidades. Vocês estão me procurando não porque acreditam em mim, vocês estão me procurando porque querem sempre a facilidade de ter o pão de cada dia na mão de vocês. Mas acreditar em mim e seguir em mim mesmo, a mim vocês não querem. Essa é a resposta que Jesus dá àqueles que querem a facilidade, sem compromisso, sem progresso, sem fidelidade. No caminho da Páscoa, peçamos ao Senhor que nos dê condições de crescer na fidelidade a Ele e de realmente segui-lo. Nas pequenas oblações, nas pequenas entregas de cada dia e na seriedade de saber que seguir ao Senhor da vida é exigente e é sério. Que o Senhor nos ajude, nos acompanhe e nos fortaleça. Confiando nele, apresentemos nossas preces.